Dos moradores de Cambamba, no Kwanza Norte, 12 bairros vão ter pela primeira vez luz elétrica. Aumento de casos de crianças com necessidades especiais, um sinal de alerta entre os profissionais de saúde. Muitas crianças com níveis variados de autismo chegam todos os dias às unidades do país. No Mundial 2026, Estados Unidos goleiam Paraguai na estreia. Brasil, sem Neymar, joga hoje diante de Marrocos. Vamos desenvolver-lhe estas e outras notícias a seguir. E já terminou a 6ª edição do Angotic 2026. Sobre o encerramento, vamos ter algumas matérias mais à frente. A 6ª edição do Angotic continua a consolidar-se como uma plataforma de promoção de negócios e de inovação tecnológica. No evento foram assinados memorandos de entendimento entre o Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional, o GGPN, e a Africell Angola para a expansão dos serviços do Angosat 2 e entre os Correios de Angola e a Pumangol para a implementação de uma rede de cacifos postais. São iniciativas que reforçam a aposta do país na transformação digital e na melhoria dos serviços prestados aos cidadãos. O Angotic 2026 continua a afirmar-se como uma plataforma de promoção de negócios, inovação e desenvolvimento tecnológico, com a assinatura de acordos estratégicos que prometem acelerar a transformação digital do país. Um dos destaques foi o memorando de entendimento celebrado entre o Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional, GGPN, e a Africell Angola, destinado ao reforço da cooperação para a expansão dos serviços do Angosat 2 e a massificação do acesso às tecnologias espaciais. A parceria, que dá continuidade ao trabalho iniciado em 2025, pretende transformar as infraestruturas espaciais em soluções concretas para a economia nacional, ampliando a oferta de serviços de conectividade e promovendo a utilização da tecnologia espacial em setores como a agricultura, a indústria mineira e o setor petrolífero. A Africell considera que a parceria permitirá acelerar a expansão da conectividade, sobretudo em zonas ainda não servidas pelas infraestruturas convencionais de telecomunicações. Agora que estamos a celebrar o acordo, existem 3 vetores essenciais que nós temos que conseguir concretizar. Então, o primeiro vetor é de facto conseguirmos dar aqui um suporte com esta tecnologia para formalizar o setor económico, é conseguirmos também aproveitar uma faturação em kwanzas para conseguir realizar este projeto, e uma vez estes 2 passos feitos é conseguirmos entregar no terreno e concretizar efetivamente nas comunidades aquela que é a visão tecnológica do projeto. Também no âmbito da 6ª edição do Angotic, os Correios de Angola e a Pumangol formalizaram uma parceria para a instalação de uma rede de cacifos postais eletrónicos em postos de abastecimento da petrolífera. A iniciativa visa modernizar os serviços postais e logísticos, permitindo aos cidadãos receber e levantar encomendas de forma mais cômoda, segura e eficiente. Numa primeira fase, o projeto será implementado em postos localizados na área metropolitana de Luanda, com perspectivas de expansão para outras províncias. Reforçar aquela ideia de que cada vez mais os postos de combustível são também lugares de conveniência, em que há serviços agregados, serviços de restauração, serviços de conveniência, serviços postais, serviços de banco, e então este é o nosso posicionamento estratégico e acreditamos realmente neste projeto. Nesta fase são 12 postos, agora apenas na área metropolitana de Luanda, no fundo para sentir a resposta do cliente e até também para os próprios Correios de Angola verem a nível operacional e logístico como é que respondem à demanda. A solução representa um passo importante para a digitalização do setor postal, reforçando o comércio eletrónico e melhorando os mecanismos de distribuição e recolha de encomendas nacionais e internacionais. As moradas virtuais vêm para facilitar o tratamento do correio e das recolhas
e do próprio tratamento em si das encomendas postais e dos produtos MS. Com os acordos assinados durante o Angotic 2026, Angola reforça a aposta em soluções tecnológicas inovadoras e em parcerias entre os setores público e privado, com o objetivo de promover a inclusão digital, melhorar os serviços prestados aos cidadãos e impulsionar o desenvolvimento econômico do país. O Angotic 2026 foi marcado este sábado pela afluência significativa de pessoas. Os serviços diversificados e soluções tecnológicas dominaram o certame. Já o setor da alimentação foi dos que mais faturou em vendas diretas. Atingiram em média entre os 600 mil kwanzas até 2 milhões de kwanzas dia. Angotic 2026 destacou-se pela diversidade de serviços e soluções tecnológicas voltadas à modernidade do país. Durante os 3 dias da Bolsa de Negócios, as potencialidades tecnológicas estiveram em alta. Inteligência artificial, cibersegurança, pagamentos eletrónicos, computação em nuvem, armazenamento de dados e conectividade. As instituições públicas aparecem com soluções inovadoras que visam a desburocratização e celeridade dos serviços. Para os expositores, o balanço da participação na feira é positivo. A participação é super positiva, foi importante para nós, a nossa primeira vez aqui na Angotic e conseguimos fazer muitas parcerias com muitas empresas. Trouxemos serviços digitais públicos que suportam a atividade da arrecadação de receitas e da execução da despesa, na medida em que as plataformas tecnológicas do Ministério, essencialmente o portal do Munícipe, vêm resolver as temáticas ligadas aos órgãos da administração local do Estado, com mais de 900 serviços. Foram dias de muito networking, fizeram-se aqui, abriram-se para nós muitas oportunidades estratégicas de negócio. Acredito que não só para nós, mas para as outras empresas que estão aqui a expor, o Angotic é sem dúvida uma montra para nós expormos aquilo que são os nossos produtos. A mobilidade rodoviária ganhou nova dinâmica na era das tecnologias. Desde as câmaras do CISP, que garantem maior vigilância, às plataformas digitais que invadiram o mercado dos transportes. Com apenas um clique, é possível solicitar táxi, escolher a rota, motorista e conforto do veículo. Em menos de 5 minutos, em qualquer parte da cidade de Luanda, é possível ter uma viagem de mototáxi ou de uma viatura. Isso mudou completamente a vida dos angolanos, aumentou a produtividade da cidade e também, de certa forma, contribuiu para melhorar o trânsito na cidade também. Já os Correios de Angola tramitam, em média, mais de 16 mil documentos e encomendas postais por semestre, graças às novas tecnologias. De uma forma mais eficaz, segura e eficiente. Os pequenos negócios também brilharam. Artesanato, quadros e produtos feitos à mão. O setor da alimentação foi o que mais faturou em vendas diretas. Atingiram entre 600 mil kwanzas a 2 milhões de kwanzas por dia. Os clientes estão procurando, estão gostando bastante do buffet, estamos vendendo muito bem. Em média, um faturamento de 2,5 milhões por dia. Praticamente no alcance de uma média de 500, 600 mil naquilo que é as vendas internas, sem contar com aquilo que é as outras instituições que fizeram as suas demandas por via de um contrato. O avanço que temos feito em termos de venda, a tecnologia veio para ficar e o crochê só acompanha também. O último dia da feira foi marcado pela afluência significativa de visitantes. Eu gostei da feira, eu vi robôs, fui também na área dos candengues e aí tá bom. Estava aqui em 2025, agora estou em 2026, eu acho que estão a superar cada vez mais. Angotic 2026 reforça o compromisso de Angola com a inovação, modernidade e transformação digital. As tecnologias rompem barreiras geográficas, unem pessoas e promovem o desenvolvimento sustentável do país. Job de Almeida, Pereira da Silva e Yolanda Manuel, a TPA na Angotic 2026. A tecnologia espacial está a ser colocada ao serviço da preservação ambiental em Angola. O Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional e a OCHIVA lançaram hoje, durante o Angotic 2026, o mapa dos mangais de Angola, uma plataforma baseada em inteligência artificial, imagens de satélite para monitorizar e proteger um dos ecossistemas mais importantes do país.
Desenvolvida numa parceria entre o GGPN, a organização Otiva e a empresa Equinor, a nova ferramenta apresenta um mapeamento detalhado das zonas de mangás existentes em Angola, permitindo acompanhar a sua evolução e estado de conservação. Infelizmente, estes ecossistemas têm sido, ou seja, são ocupados para construções de casas e infraestruturas. Isto porque nós não sabemos onde é que estão esses ecossistemas e muitas das vezes as nossas administrações acabam por vendendo terrenos, não é, nestes ecossistemas e no entanto, com esta plataforma veio agregar valor ao nosso governo de Angola para incluir nos nossos planos diretores, não é, no âmbito do nosso ordenamento do território e principalmente o ordenamento da orla costeira. Os trabalhos foram conduzidos por especialistas do Centro de Geodados que recorreram à inteligência artificial aplicada a imagens de satélite para identificar e monitorizar as áreas cobertas por mangás. Angola finalmente vai saber onde é que estão os mangás, exatamente onde é que estão, quais são as suas dimensões, onde é que termina, onde é que começa, tal como disse no princípio, visa mesmo ajudar o nosso governo a ordenar melhor o seu espaço marinho. A ferramenta reúne informações escolhidas no quadro do projeto Mangás para o Amanhã, iniciativa que facilitou consideravelmente mapear cerca de 43 mil hectares de mangás distribuídos por 7 províncias do país, incluindo dados relacionados com a biodiversidade destes ecossistemas. É a plataforma Mapas de Mangás de Angola, que é uma plataforma desenvolvida pelo GGPN para apoiar os esforços da Otiva naquilo que é o mapeamento de mangás de Angola. Ela utiliza imagens de satélites e inteligência artificial para identificar onde é que nós temos mangás em Angola, bem como quantificar a extensão dessas áreas. Para além do cenário atual das áreas dos mangás, a plataforma permite visualizar as alterações estadas nos últimos 5 anos, tornando-se uma importante ferramenta para investigadores, decisores públicos e organizações ligadas à conservação ambiental. O lançamento marca mais um passo na utilização da tecnologia espacial para responder aos desafios ambientais do país. O Angotic 2026 voltou a colocar Angola no centro das atenções tecnológicas da região. A forte presença da imprensa nacional e internacional demonstrou a dimensão alcançada pelo fórum, que mobilizou jornalistas, técnicos e plataformas de comunicação empenhados em levar ao público os principais avanços da inovação e da economia digital. A par do primeiro dia do maior fórum angolano dedicado às tecnologias de informação, inovação e economia digital, o desdobramento da imprensa nacional e internacional para dar notoriedade ao Angotic 2026 foi praticamente imediato. A Rádio Nacional de Angola voltou a fazer do recinto do evento uma extensão de seus estúdios, com vários rostos a dar voz à informação no programa matinal. A emissora pública aproximou os ouvintes do pulsar do certame, enquanto na redação improvisada montada no local, jornalistas, técnicos e produtores preparavam em permanência os mais variados conteúdos. O cenário repetia-se nas restantes estações radiofónicas. Já aqui dissemos, encerrou hoje, no fim da tarde, a 6ª edição do Angotic, edição 2026. Vamos ter direto. Vamos ao encontro da equipa de reportagem que se encontra no CCTA. Já se vê a imagem do Nelson José. Boa noite, Nelson. Já encerrou o Angotic. Que informações adicionais nos podes trazer a esta hora? Nelson José.
Ora, muito boa noite. Estamos efetivamente em direto aqui a partir das instalações do Centro de Convenções de Talatona, numa altura em que está praticamente tudo desmontado, num cenário que contrasta aqui aquele que naturalmente testemunhamos de dia, que se registrou aqui um movimento frenético neste último dia do Angotic 2026, sendo que estudantes, as famílias e outros entusiastas apareceram aqui em número maiores para naturalmente presenciar-se aqui as mais variadas soluções tecnológicas que estão naturalmente a impulsionar aqui o progresso social e económico do país. Ora, tal como disse, encerrou hoje e a organização também já aqui partilhou números que naturalmente acabam destacando-se se olharmos para a edição do ano passado, portanto a edição 2025 do Angotic. Estamos a olhar de acordo com a organização números que fazem referência de números de visitantes, faço aqui a redundância, estamos a olhar para um total de 34 visitantes que a organização registrou aqui, digo visitantes e participantes, que a organização registrou durante os 3 dias da Feira Internacional de Tecnologias de Informação e Comunicação de Angola, e também olhou-se para as empresas que apresentam-se aqui em mais de 100, entre nacionais e estrangeiras, mas fundamentalmente aqui os nacionais, que mostraram os mais variados produtos que efetivamente têm estado a desenvolver. Os jovens criadores de soluções tecnológicas, estes surpreenderam pela positiva, porque representam aqui a grande maioria, num total de 311 startups que marcaram presença nesta 6ª edição do Fórum ICT 2025. Ora, os dados relativamente os dados avançados, digo, pela organização, dão conta também que aqui neste recinto, durante os 3 dias de evento, houve aqui famílias que apareceram em números consideráveis, totalizando mesmo cerca de 650 crianças que marcaram presença, acompanhado naturalmente com os seus pais e encarregados de educação, e naturalmente vão também fazendo referência neste certame. Nós vamos ouvir aqui as intervenções do Ministro Mário Oliveira, o Ministro das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social, e na sequência também o Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, que procedeu então ao encerramento deste Fórum Tecnológico 2025. Ao longo de 3 dias, a 6ª edição do Angotic reafirmou-se como a maior plataforma de inovação, tecnologia e transformação digital de Angola e uma das maiores da região africana e do continente, um sinal claro de crescimento inquestionável ano após ano. Tivemos a honra de registrar cerca de 34 mil visitantes, mais 88% do que a edição 2025, um marco significativo do interesse dos jovens pelas tecnologias de informação e comunicação, fruto das políticas e programas do Governo. Contamos igualmente com a participação de 118 expositores e não expositores, dos quais 10 empresas internacionais, 11 restaurantes em representação nacional e internacional. O Angotic tem sido o barómetro da procura, formação e engajamento dos jovens nas áreas das tecnologias de informação e comunicação em Angola. A exemplo disso, na edição 2026, registramos um aumento exponencial
de cerca de 22%, ou seja, com um registro de 211 startups de 340 intenções de participação. Mas a capacidade, infelizmente, de implantação tem sido cada vez mais escasso. É um sinal do impacto das políticas e medidas do Executivo, por um lado, e pelo elevado dinamismo e criatividade da nossa juventude. O Angotic 2026 demonstrou que Angola possui talento, criatividade e capacidade para participar ativamente na economia digital global. As soluções apresentadas, os debates realizados e as parcerias estabelecidas representam contributos importantes para a construção de uma sociedade mais conectada, inclusiva e preparada para os desafios do futuro. Uma palavra especial de reconhecimento aos promotores das startups que participaram nesta edição do Angotic. A vossa presença, criatividade e capacidade de transformar ideias em soluções inovadoras demonstram o potencial do ecossistema empreendedor nacional e reforçam a importância de continuarmos a criar condições para que os nossos talentos possam crescer, desenvolver-se e contribuir para a transformação digital de Angola. Devemos continuar a trabalhar para que a transformação digital seja abrangente e sustentável, garantindo que os benefícios da tecnologia cheguem a mais cidadãos, promovendo a inclusão digital e assegurando serviços mais simples, eficientes e acessíveis. A cooperação assume neste percurso um papel decisivo. A partilha de experiências, o estabelecimento de parcerias estratégicas e a colaboração entre o Estado e o setor privado, a academia e a sociedade civil são fundamentais para acelerar a inovação e consolidar os ganhos alcançados. Muito bem, ouvimos então aqui as intervenções que marcaram este ato de encerramento da 6ª edição do Angotic, aqui no Centro de Convenções de Talatona. Ouvimos naturalmente o titular da pasta das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira, e na sequência o Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano. O que se testemunhou aqui durante estes 3 dias é naturalmente o exemplo claro e a demonstração de que o trabalho que o Executivo tem vindo a implementar rumo à transformação digital que já se verifica um pouco por todo o país. O essencial está aqui partilhado com os nossos telespectadores. Vale a pena dar aqui nota de que a peça que faz aqui referência do ato de encerramento deste Fórum ICT 2025, o telespectador ainda deverá ter a oportunidade de acompanhar ao longo deste principal serviço de notícias da televisão pública de Angola. Pereira da Silva, Francisco Miranda, Paulo António, meu nome é Nelson José. Boa noite, Nelson José. De facto, o Angotic 2026 vai ainda consumir alguns minutos no telejornal. Agora vamos ao Prova dos 9. Já aqui está o Dr. Joaquim Jaime. Boa noite. Boa noite, Ana Lemos. Parabéns pelo dia de hoje. Muito obrigado. Doutor, já que dissemos, terminou hoje a edição do principal Fórum de Tecnologias de Informação e Comunicação em Angola, o Angotic 2026. A rota da transformação digital foi o lema que dominou o certame. Doutor, as novas tecnologias e a inteligência artificial estão a mudar o mundo. Angola não quer estar de fora. Precisamos é de olhar para as novas tecnologias de forma a forma como elas são usadas hoje para integrar setores, melhorar processos e principalmente como elas impulsionam a inovação nas empresas. De facto. Boa noite aos nossos telespectadores. E para completar, como elas aumentam a produtividade. Certo. Exatamente. Hoje nós estamos na era da 4ª revolução industrial. E hoje já se fala da internet das coisas, inteligência artificial, simplificação dos processos da administração pública, digitalização de processos e procedimentos. Hoje, a inteligência artificial
Com o advento da quarta revolução, ela vai tomar conta de todos os aspectos da vida pública. E nós podemos ler o Angotique nas suas mais múltiplas dimensões. Aqui o posicionamento geopolítico de Angola, no momento que o processamento, armazenamento de dados ganha uma relevância geopolítica e uma relevância econômica e uma relevância de soberania. Angola decidiu não ficar para trás e investiu, e tem estado a investir já há alguns anos neste setor para conseguir alguma autonomia. E, por outro lado, também, a Angotique tem estado a servir como um estímulo adicional para todos os estudantes que decidam, então, estudar as TICs. Durante muito tempo foi sofrível ver estudantes que, depois de terminar a formação, não tinham campo de aplicação. Eram obrigados, em alguns casos, a vender os seus projetos a olheiros estrangeiros que operavam em Angola. Muitos bons projetos de angolanos foram vendidos a preços bastante simbólicos para empresas estrangeiras. Sei de um estudante angolano da Faculdade de Ciências que havia desenvolvido um protótipo para o exame laboratorial de plasmódio. Não teve financiamento, não teve campo de aplicação, vendeu o seu projeto e hoje está cá em Angola, ele mesmo. Então, o Angotique vem também, nessa perspectiva, estimular o ensino das tecnologias, procurar desenvolver um mercado de trabalho qualificado, e nós temos exemplos, não vamos falar dos Estados Unidos nem da China, aqui próximo Israel, que tem uma economia bastante dinâmica e assente nas suas startups, que produzem tecnologias a partir de pequenos aplicativos, softwares, pequenos hardwares. Há um nicho de mercado muito grande. E em África, poucos países estão a investir como Angola. Nós estamos a falar de países tipo Egito, Nigéria, África do Sul, Gana. Não são muitos países. E porque nós ouvimos intervenções bastante elogiosas que dizem que quando se vê para Angola, vê-se futuro e inovação. É um campo que Angola que identificou, está a investir já há muitos anos. Lembramos dos investimentos dos cabos submarinos que ligam Angola ao continente americano e europeu. E Angola também já exporta, inclusive, serviço de internet para países africanos. Ou seja, daqui para a frente o mundo vê Angola de forma diferente, naturalmente. Naturalmente, são poucos países que estão com uma dinâmica, tanto do ponto de vista da exploração espacial, do ponto de vista das TICs, poucos países estão a prestar atenção a esse campo em concreto. Por isso, mas aqui é um desafio que deve ser partilhado. Os futuros engenheiros serão os meninos de hoje. Rigor no ensino da matemática, da física, da química, fazer com que os meninos não olhem a matemática como um bicho a fugir. Aqui um desafio compartilhado. O Ministério da Educação, do Ensino Superior, o Ministério de Tutela, de modo que começa já a produzir uma cultura para as ciências. É um desafio muito grande que está sendo feito. Tudo começa com grandes iniciativas no ITEL, na altura ainda do atual governador do IJ, o engenheiro Rocha. Começa com um pequeno protótipo. Angola consegue ter aqui representação da Cisco, por exemplo. Começou com uma ideia pequenina e que foi crescendo. Os vários ministros que passaram pelo Pelouro, felizmente, deram sequência ao projeto. Até que temos hoje esse produto de reconhecimento internacional, que é a Angotique, que é uma grande montra, que vem efetivamente mostrar para o mundo e para nós mesmos que passos significativos estão sendo dados no setor e que é necessário engajamento coletivo para que esta política pública não seja uma política de governo, ela seja abraçada como uma política de Estado. Tal como todos os anos tem que haver uma filda, por diversos motivos, todos os anos tem que haver um Angotique pelos diversos motivos. Olhando para aquilo que foram estes dias e para o balanço que vamos ouvindo, a satisfação quer da organização, quer dos próprios participantes, a presença de certa imprensa internacional, o que é que fica desta edição? O que fica desta edição é a reafirmação do governo angolano com este compromisso.
Angola não pretende ficar para trás no advento da quarta revolução. E a quarta revolução é a revolução das TICs. É a revolução dos microchips, dos microprocessadores, da inteligência artificial, da digitalização dos processos. É a revolução da exploração espacial. E Angola disse, não ficarei para trás no âmbito desta revolução. O que fica aqui é a reafirmação desse desejo, dessa vontade e deste empenhamento do governo angolano transformar efetivamente as TICs numa grande oportunidade de diversificação da nossa economia, numa grande oportunidade de criação de empregos competitivos, numa grande oportunidade de colocar Angola no lugar cimeiro entre as nações que entenderam que a quarta revolução vai definir o posicionamento dos países no futuro. Dr. Joaquim Jaime, além de fronteiras do Médio Oriente, vêm notícias que podem trazer alguma esperança para travar o banho de sangue naquela região e também a destruição de países como o Irão e o Líbano. Fala-se em memorando de entendimento. Ontem trazíamos uma esperança maior. Pelos vistos, foi a 40ª vez que ouvimos Donald Trump a dizer que, mais uma vez, não foi assim. É difícil, lamentavelmente, acreditar em Donald Trump, apesar de ser o líder mundial mais poderoso, mas é difícil acreditar nele. Quando a questão é o Irão, eu prefiro ler mesmo a imprensa iraniana, a imprensa do Médio Oriente, a imprensa euroasiática. E hoje, em jeito de preparação para essa nossa conversa, tive a ler a agência Farsi, onde o ministro das Relações Exteriores iraniano deu-nos efetivamente uma fotografia real de como está este processo. O memorando está sendo trabalhado ainda não terminaram. Depois de ser fechado, será encaminhado para os mediadores, Catar e Paquistão, que vão apresentá-lo à contraparte norte-americana. Se os Estados Unidos entenderem que a proposta de memorando do Irão está em conformidade com as suas expectativas, vai assiná-lo digitalmente. Não haverá assinaturas presenciais, segundo o ministro das Relações Exteriores iraniano. Depois o Irão também assina a sua contraparte. Em relação ao programa nuclear, o Irão defende que a diluição dos mais de 400 quilos do seu urânio enriquecido a 60% terá de ser feito no Irão. O Estreito de Hormuz, não abre mão do Estreito de Hormuz, vai pedir uma taxa pela prestação de serviço no Estreito de Hormuz. O acordo terá de incluir necessariamente o Líbano e a faixa de Gaza, retirada do exército israelita para lá dos limites previamente estabelecidos. Irão não abrirá mão do seu programa de mísseis balísticos. Então, nós estamos a ver aqui posições muito exacerbadas de ambos os lados. Então, nós temos pouca esperança que, efetivamente, dentro de alguns dias, como é a expectativa do Irão, se consiga efetivamente um acordo. Salvo se Donald Trump esteja muito interessado estrategicamente a assumir um acordo agora para salvar as eleições intercalares e em 2027 violar o acordo. Aliás, ontem Donald Trump dizia que havia uma garantia de que o Irão não vai ter mais armas nucleares. E isso parece uma questão de soberania do Irão. Mas o Irão nunca pretendeu ter armas nucleares. Há uma fátua que é um decreto religioso que foi assinado pelo malogrado Ali Khamenei, que proíbe o Irão de ter armas nucleares, porque o Irão já domina toda a tecnologia para o nuclear, do ponto de vista militar. É que se o Irão perceber que a sua existência está sendo condicionada, é provável que o atual Ayatollah vai efetivamente revogar aquela fátua, porque tudo que os Estados Unidos e Israel conseguiram fazer foi eliminar fisicamente toda a ala moderada iraniana. Nesse momento, a ala mais radical está a governar o Irão e tem como seu principal padrinho o atual Ayatollah. Então, eu penso que, em relação ao armamento nuclear, o Irão sempre rejeitou por motivos
religiosos. Mas tudo indica que, se não forem respeitadas as suas demandas, a única forma de se defender e o mesmo caminho que adotou a Coreia do Norte será efetivamente desenvolver armas nucleares, porque já tem toda a tecnologia que é para chegar às armas nucleares. O que é que faltava? Um veículo, que são os mísseis de médio, curto e longo alcance. O Irão já desenvolveu mísseis hipersônicos, dos poucos países do mundo que têm tecnologia autônoma. Estados Unidos, França, Inglaterra, Rússia, China, Índia. E o Paquistão ainda está a tentar obter essa tecnologia. E o Irão já tem. É apenas colocar uma ogiva com 2 quilos na ponta do míssil e enviar. Então, o Irão não pretende ter armas nucleares, mas, no entanto, ele pretende ter ali um instrumento muito poderoso de dissuasão para efetivamente demover qualquer pretensão, quer seja de Israel, quer seja dos Estados Unidos, de voltar a atacá-lo no futuro e os seus proxies. Dr. Joaquim Jaime, valeu mais uma vez o seu contributo aqui no Telejornal. Desejo-lhe boa noite, descanse bem, aproveite o seu fim de semana e aproveite o seu aniversário. Boa noite, até a próxima. Muito obrigado. 2 segundinhos. Vamos transformar, à semelhança do Angotique, a conferência sobre o capital humano. Todos os anos discutir capital humano no formato que se pretender. Os futuros engenheiros dependem de uma discussão séria sobre capital humano. Precisamos de aproveitar todas as inteligências. Efetivamente. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Obrigado. E nós seguimos agora com a primeira pausa deste jornal. Voltamos com outras notícias mais à frente. As notícias retomam o seu lugar. No Mochico, o receio da discriminação continua a levar muitas famílias a manterem crianças com albinismo afastadas do convívio social, uma realidade considerada preocupante pelas autoridades e organizações da sociedade civil. O sentimento foi manifestado durante as atividades alusivas ao Dia Internacional de Conscientização sobre o Albinismo. O assunto foi apontado pelos participantes como uma realidade preocupante na província do Mochico, onde muitas famílias continuam a esconder os seus filhos com albinismo por receio de discriminação e do preconceito social. Hoje é verdade, ainda existem famílias mesmo que mentem mesmo os seus filhos com albinismo nas casas, mas graças a Deus, com a sensibilização, com aquele trabalho alto que o gabinete tem vindo a fazer, hoje temos o controle de uma associação onde conseguimos controlar, que afinal há muitas pessoas com albinismo na nossa sociedade. Para nós como albinos, o dia de conscientização para a pessoa com albinismo, para nós é uma causa muito boa, porque nos inclui no meio social e também levanta muito nossa autoestima. A situação, segundo a sociedade, compromete o acesso destas crianças à educação, aos serviços de saúde e à plena integração comunitária. Na escola, que me dificulta, às vezes são os colegas que às vezes fazem bullying, mas como já falei com o chefe da escola, e já deram tolerância zero a esses atos. Eu me sinto satisfeita, me sinto honrada por ter o albinismo. É uma característica que a princípio é difícil lidar com o albinismo, mas depois, ao decorrer dos anos, durante o crescimento, fazendo alguns estudos, deu para ver que é um privilégio, né? Tem sido muito difícil, através do sol, ela com o sol não aguenta, porque a pele dele é muito frágil. A Associação dos Albinos nos ajudam também com o protetor solar em algumas farmácias. Na ocasião, foram abordados diversos temas ligados à promoção dos direitos desta franja da população.
A província do Mochico controla atualmente 160 pessoas com albinismo, que para além do preconceito social, enfrentam dificuldades relacionadas com a aquisição de protetores solares indispensáveis para a proteção da pele, bem como outros desafios ligados aos cuidados de saúde e à inclusão social. Celebrado anualmente a 13 de junho, o Dia Internacional de Conscientização sobre o Albinismo visa promover a igualdade de oportunidades, o respeito pelos direitos humanos e a valorização da dignidade das pessoas com albinismo em todo o mundo. E o aumento de casos de crianças com necessidades especiais tem sido um sinal de alerta entre profissionais de saúde na linha da frente do cenário. O consultório médico Neuroeixo acolhe diariamente uma média de 10 utentes em busca de respostas para problemas neurocognitivos. Mais do que números, cada atendimento representa a urgência de um diagnóstico preciso e de um suporte especializado que transforme a vida dessas famílias. Olhar para o desenvolvimento de um filho é muitas vezes tentar decifrar um mundo novo. Um desafio que se torna ainda maior quando o diagnóstico é o autismo. No segundo encontro multidisciplinar para pais de crianças com necessidades especiais, a realidade bateu a porta de muitas famílias. O número de casos não para de aumentar. Nós temos em média casos novos diários, cerca de 10 casos atendidos diariamente no consultório, e temos também pacientes que estão em sessões, então vão voltando. Depois dessa avaliação, quer seja a nível da neurologia, da terapia da fala, da terapia ocupacional, este primeiro contato, esta primeira avaliação que gira em torno de 10 por dia, depois alguns vão ficando, desde que tenham condições de acesso, vão ficando naturalmente para esta reabilitação, para fazer as sessões, então é um número recorrente e crescente. Numa era digital, o perigo pode estar escondido num simples ecrã. O alerta dos especialistas é claro e urgente. O uso excessivo de televisões e telemóveis está a funcionar como uma barreira ao desenvolvimento do cérebro infantil. Um hábito comum que pode silenciar a comunicação e a interação social. As crianças têm menos atenção, vão desenvolver facilmente mais déficit de atenção, facilmente há aquilo que nós chamamos o atraso da fala. Muitas das crianças até são confundidas como crianças que têm a portadora de uma patologia, nomeadamente o autismo, mas muitas das vezes é só a exposição excessiva à tela, porque quando está na tela, o que acontece? Está parada, a olhar, passiva, sem desenvolver nenhuma atividade. A chave para mudar o futuro destas crianças está na atenção ao detalhe. Mais do que pressa, é preciso sensibilidade para notar os atrasos na fala, a falta de contacto visual ou a ausência de um sorriso partilhado. Detectar a tempo é o primeiro ato de amor. Uma criança com 2 anos que não fala é um ATT. Uma criança com 3 anos que não faça o contacto visual é um ATT. Uma criança que tem comportamentos repetitivos é um ATT. Uma criança que não interage com outras crianças, isola-se nas brincadeiras, é um ATT. E neste caso é urgente que procure um profissional de saúde. Detetei a partir de 2 anos. Por acaso tenho uma amiga que já teve antes de mim um filho, foi ela que me deu alguns toques. E aí, então, a princípio, procuramos um neurologista, fizemos alguns exames e foi diagnosticado como autista. Esta iniciativa, promovida pelo consultório Neuroeixo e pelo Hospital Pediátrico David Bernardino, quis deixar uma certeza: nenhum pai ou mãe tem de caminhar sozinho. Porque compreender o autismo não é apenas um diagnóstico médico, é aprender a ler o silêncio e acolher com o coração.
Na República Democrática do Congo, o número de casos confirmados de ébola subiu hoje para 689, incluindo 139 mortes. O novo surto da epidemia começou na região leste do país a 15 de maio deste ano. Num comunicado divulgado nas redes sociais, o Ministério da Comunicação da RDC indicou que a taxa de letalidade do vírus é de 20,2% e que 29 das 104 zonas de saúde nas províncias de Ituri, o epicentro do surto, Kivu Norte e Kivu Sul, estão atualmente afetadas. Os centros de tratamento acolhem atualmente 315 doentes em isolamento, com uma taxa de ocupação de 69,7% e está a ser mobilizada capacidade adicional para garantir cuidados rápidos e seguros a cada novo doente, informou o Ministério da Comunicação. Até a data, o número de doentes que receberam alta mantém-se nos 32, tendo sido reportados 419 alertas, dos quais 90% foram investigados para identificar possíveis casos. Esta epidemia corresponde à estirpe Bundibugyo, cuja taxa de letalidade varia entre os 30% e os 50% e para a qual ainda não existe vacina autorizada nem tratamento específico. A Organização Mundial da Saúde considera o risco elevado na África subsaariana e baixo nível global. A OMS estima que o vírus tenha começado a circular em Ituri cerca de 2 meses antes da declaração de surto, que foi classificada a 17 de maio como uma emergência de saúde pública de importância internacional. Voltamos à atualidade no país. No Kwanza Norte, 12 bairros da comuna de São Pedro da Quilemba, no município de Cambambe, terão luz elétrica pela primeira vez, através do projeto de eletrificação das zonas rurais lançado pelo governador João Diogo Gaspar. As obras estão sob tutela da empresa construtora da hidroelétrica de Caculo Cabaça. Foi um dia de satisfação para Domingos Manuel, soba da aldeia de Quindongo, que viu o projeto de eletrificação a chegar à sua localidade. Estou alegre porque o que eu estava a precisar apareceu. Vamos mudar muito nas nossas comunidades. Vamos mudar muito porque a energia nos ajuda muito. Em caso dos hospitais, na saúde, no consumo. O projeto de eletrificação de rede de baixa tensão vai beneficiar 245 casas para um universo de 1.200 famílias de 12 aldeias da comuna de São Pedro da Quilemba, no município de Cambambe. Um momento que nós temos da escuridão, que tem momentos que não há dinheiro para comprar nem uma pilha, nem uma vela. Já vai ser muita coisa boa, porque até os nossos telefones ficavam sem carga, temos que sair daqui para um lado para o outro. Vamos conservar nossa quizaca, que está a ficar zeda, mas não vai ficar mais zeda, vamos ter na arca. Tem que comprar um televisor, uma arca, para começar a observar o peixe, conservar, aliás, o peixe e beber água fresca. A obra será executada pela empresa chinesa CGGC e terá duração de 45 dias para o bairro Quindongo e para a conclusão total dos bairros. A previsão é janeiro de 2027. Este programa contemplará cerca de 1.200 famílias, 11 igrejas, 6 escolas, um posto médico e uma captação de água. Este projeto de eletrificação das comunidades rurais está no quadro dos vários projetos sociais levados a cabo pela hidroelétrica de Caculo Cabaça. O acesso à energia é um fator essencial para o desenvolvimento. Cria condições para o crescimento da atividade econômica, melhora o acesso à educação e à saúde, reforça a segurança e contribui de forma decisiva para o bem-estar social. O lançamento do projeto coube ao governador do Kwanza Norte, João Diogo Gaspar, que apontou os benefícios da expansão da energia elétrica para o desenvolvimento das comunidades locais. Esta visão visa reduzir as assimetrias regionais, fazendo com que toda a população possa viver de igual forma, sem exclusão, mas numa visão integrativa, onde todos possam se sentir bem. Cabe a nós
a partir de agora, preservarmos todo o investimento feito aqui no município de Cambambe e na província do Kwanza Norte. Temos aqui o projeto hidroelétrico que está a ser construído de Kakul-Cabaça, mas também temos aqui um grande projeto que contribui grande e significativamente, que é o projeto hidroelétrico de Cambambe. A aldeia de Quindongo conta com 250 habitantes que vivem da agricultura e pesca como fonte de subsistência. O Ministro do Interior disse hoje que a estrutura que tutela continua a trabalhar para a garantia contínua do sentimento de segurança no seio das populações e na melhoria das condições sociais dos seus trabalhadores. Manuel Homem falava durante um encontro de confraternização entre filhos de profissionais do Ministério do Interior. O ato foi realizado nas instalações do Interclube no âmbito do 47º aniversário do MININT e do mês da criança. Um ambiente propício para quebrar a rotina de funcionários ligados aos órgãos do Ministério do Interior. É uma iniciativa boa, acolhedora, não só reúne os quadros a nível do Ministério do Interior, mas também os seus pequenos, em que já nessa fase bem mais novo começam a manter o contacto e entender um bocadinho mais daquilo que tem sido o dia a dia dos pais. Desporto, diversão, convívio e confraternização num só espaço que congregou dezenas de filhos de funcionários do MININT. Gostei da experiência jogando contra o Interclube e chegamos à final e saímos em segundo lugar. Está a gostar aqui das brincadeiras? Sim. O que é que mais gostou aqui? Pula. Dia de trocar experiência, formar família, amizade. O meu filho também não ficou de fora, fez parte deste mesmo grupo. Festa para o 47º aniversário da existência do Ministério do Interior. Festa para estes meninos que, em pleno mês da criança, viveram um dia colorido e festivo ao lado dos pais. Muitas atividades estamos a desenvolver em todo o país, esta em que especialmente dedicamos aos filhos menores dos nossos efetivos, para também partilharmos um momento de alegria, de descontração, mas também que permita transmitir valores. São mais de 4 décadas de existência do Ministério do Interior, ciente das responsabilidades de garantir a segurança pública. E da melhoria deste sentimento de segurança que devemos continuar a transmitir aos cidadãos, particularmente nestes 47 anos, muitas ações têm sido desenvolvidas para a melhoria da condição social dos nossos efetivos, mas também da melhoria das condições de trabalho que são necessárias para os nossos efetivos. A par do que já se fez ao longo dos 47 anos do MININT, o ministro Manuel Homem reconhece os inúmeros desafios que o setor enfrenta. Estamos a trabalhar nesta dimensão e reconhecer também o trabalho que tem sido feito por todos os efetivos do Ministério do Interior na consolidação das ações que permitam que cada um dos nossos órgãos desenvolva a atividade de segurança pública na generalidade com brio e dedicação. Obviamente que vamos continuar a trabalhar para que este sentimento e as condições de segurança que se exigem, que a sociedade exige que o nosso Ministério tenha, consigamos alcançar. Um torneio em alusão ao 47º aniversário do Ministério do Interior foi realizado e disputado por equipas de vários escalões afetas ao MININT. Olhamos agora para os números do tempo, de acordo com previsões do INAMET.
Momento para mais uma pausa deste jornal. O intervalo será breve. Até já. Pela inovação, partilha de conhecimento e apresentação de soluções tecnológicas. O último dia ficou marcado pela visita do Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, pela premiação das melhores startups e também pelo balanço de uma edição que reforçou a aposta de Angola na transformação digital. Caíram as cortinas da 6ª edição do maior evento de tecnologias de informação e comunicação do país. Antes do encerramento oficial, o Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, visitou o recinto para acompanhar de perto as soluções tecnológicas apresentadas por empresas, instituições e jovens empreendedores angolanos. Recebido pelo Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira, o governante passou por vários expositores instalados no Centro de Convenções de Talatona, onde inteirou-se das inovações apresentadas pelo Inacom, TIS, Angola Telecom, Huawei e pelo Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional. A comitiva passou igualmente pela área reservada aos órgãos de comunicação social presentes no certame. Na estante da Televisão Pública de Angola, José de Lima Massano foi recebido pelo Presidente do Conselho de Administração da TPA, Francisco Mendes, que apresentou os avanços do processo de modernização da empresa, atualmente na segunda fase, marcada pela aquisição de equipamentos de última geração para reforçar a qualidade e a dinâmica das coberturas jornalísticas, com destaque para os grandes eventos nacionais. A agenda seguiu no palco 360 graus, espaço dedicado ao empreendedorismo e à inovação, onde foram anunciadas as startups que se destacaram na edição 2026. Entre os projetos distinguidos, o grande destaque foi para o projeto Viva Mais, que sagrou vencedor da montra tecnológica, impondo-se pela inovação e impacto da solução apresentada. O certame ficou ainda marcado pela entrega de prémios às equipas que participaram no torneio de futsal do setor e pelo reconhecimento às empresas e parceiros que contribuíram para a realização do ICT Forum 2026. Chegado o momento de balanço, a organização destacou números que confirmam o crescimento contínuo do Angotic e a sua afirmação como principal plataforma tecnológica de Angola. Ao longo de 3 dias, a 6ª edição do Angotic reafirmou-se como a maior plataforma de inovação, tecnologia e transformação digital de Angola e uma das maiores da região africana e do continente, um sinal claro de crescimento inquestionável ano após ano. Tivemos a honra de registrar cerca de 34 mil visitantes, mais 88% do que a edição 2025, um marco significativo do interesse dos jovens pelas tecnologias de informação e comunicação, fruto das políticas e programas do Governo. Contamos igualmente com a participação de 118 expositores e não expositores, dos quais 10 empresas internacionais, 11 restaurantes em representação nacional e internacional. O Angotic tem sido o barómetro da procura, formação e engajamento dos jovens nas áreas das tecnologias de informação e comunicação em Angola. A exemplo disso, na edição 2026, registramos um aumento exponencial de cerca de 22%, ou seja, com um registro de 211 startups de 340 intenções de participação. Mas a capacidade, infelizmente, de implantação tem sido cada vez mais escasso. É um sinal do impacto das políticas e medidas do Executivo, por um lado, e pelo elevado dinamismo e criatividade da nossa juventude. No discurso de encerramento, José de Lima Massano defendeu que a transformação digital é hoje uma ferramenta indispensável para aumentar a competitividade das economias e acelerar o desenvolvimento sustentável. Aproveito esta oportunidade para agradecer
todos os participantes, expositores, parceiros institucionais e equipas organizadoras que contribuíram para o sucesso desta edição do Angotica. O vosso envolvimento demonstra que juntos podemos continuar a construir uma Angola mais moderna, digital e inclusiva. A tecnologia e a inovação são pilares estruturantes para reforçar e consolidar o caminho de diversificação da economia que o país tem vindo a percorrer com determinação, permitindo aumentar a competitividade, estimular novos setores produtivos e transformar conhecimento em valor económico e social. Assim, ao encerrarmos este fórum, renovamos o compromisso de continuar a colocar a tecnologia e a inovação ao serviço do desenvolvimento nacional, construindo um futuro com mais conhecimento, mais inclusão e mais prosperidade para todos. O governante destacou igualmente o papel da juventude angolana, que continua a desenvolver soluções inovadoras para responder aos desafios da sociedade e contribuir para o crescimento económico nacional. O Angotic 2026 demonstrou que Angola possui talento, criatividade e capacidade para participar ativamente na economia digital global. As soluções apresentadas, os debates realizados e as parcerias estabelecidas representam contributos importantes para a construção de uma sociedade mais conectada, inclusiva e preparada para os desafios do futuro. Uma palavra especial de reconhecimento aos promotores das startups que participaram nesta edição do Angotic. A vossa presença, criatividade e capacidade de transformar ideias em soluções inovadoras demonstram o potencial do ecossistema empreendedor nacional e reforçam a importância de continuarmos a criar condições para que os nossos talentos possam crescer, desenvolver-se e contribuir para a transformação digital de Angola. Devemos continuar a trabalhar para que a transformação digital seja abrangente e sustentável, garantindo que os benefícios da tecnologia cheguem a mais cidadãos, promovendo a inclusão digital e assegurando serviços mais simples, eficientes e acessíveis. A cooperação assume neste percurso um papel decisivo. A partilha de experiências, o estabelecimento de parcerias estratégicas e a colaboração entre o Estado e o setor privado, a academia e a sociedade civil são fundamentais para acelerar a inovação e consolidar os ganhos alcançados. Sob o lema Na Rota da Transformação Digital, o Angotic 2026 reuniu participantes nacionais e estrangeiros, deixando uma impressão positiva junto de empresas e instituições internacionais que participaram. Encerrada mais uma edição, começam agora os preparativos para 2027. A organização promete um evento de maior dimensão, reforçando o compromisso de Angola com a inovação, a conectividade e a transformação digital. Pereira da Silva, Francisco Miranda, Hamilton Gunza, Job de Almeida, Paulo António, Rita Solange, Yolanda Manuel, Carlos Nogueira, Jéssica Portugal e Nelson José. Começamos o telejornal com o assunto Angotic 2026, é com ele que também encerramos. Está a atualidade contada, desejo-lhe boa noite, descanse bem, aproveite o seu fim de semana, nós voltamos no sábado, até lá.